Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia, para um bate-papo gostoso aqui na Vibe Mundial. Hoje nós vamos fazer spoiler? Vamos, Fernando Machado? Não, spoiler nós não vamos fazer, mas vamos contar Vai um dar pouco da história. Ah, coisa boa, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Samir, tudo bem? Tudo bem, e você? Estava conversando com o Fernando, é um paulista que mora em Florianópolis, que se tornou escritor após os 75 anos. Isso. Né? Escreveu uma terapia? Depois de uma terapia. Depois de uma terapia? Vou te contar. Gente, o Fernando, ele é engenheiro civil, começou a escrever aos 75 anos e se tornou escritor de carreira, né? Já tem 3 livros publicados. Sim. Não é? Sim. Tá tímido, Fernando? Eu não. O lançamento do Fernando é o Spoiler. Gostaram do nome? Eu adorei. Quero saber tudo. Mas eu descobri que ele tem 2 livros anteriores. Qual que é o primeiro? A Gastura. Gastura. E o segundo, Fênix. Mas hoje nós vamos falar de spoiler, mas eu deixei de falar um pouquinho dos outros 2 também. É bom, porque começou por aí, né? Começou por aí, né? E outra coisa, ele vai estar na Bienal do Livro amanhã e durante todos esses dias de Bienal, os livros dele estão ali expostos e à venda no estande da editora Labrador. Cão Bravo? É um cão bravo? Não, é um cão. É bonzinho, né? É bonzinho. Labrador é bonzinho normalmente. Então. Você que está aí nos acompanhando nos 95,7 FM, nos acompanhe também pelo nosso YouTube. É só acessar vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso canal e nos acompanha. Eu gosto de falar de livro e vocês sabem disso, porque eu sempre trago literatura aqui no Mundial e você. Mas spoiler me chamou a atenção. Gostei do nome, porque eu gosto de um spoiler. Eu não me incomodo com isso. Tem um spoilerzinho cada capítulo aí. Cada capítulo tem um spoiler, tem Fernando? Um spoilerzinho. Meu Deus! Mas do que se trata esse livro? Primeiro spoiler. Aqui. Todo dia ele faz tudo sempre igual. Então, é um spoiler. Depois eu escrevo sobre isso. Aí um outro spoiler. Ele não desperta nem no mesmo dia, nem no mesmo lugar. Aí é um outro spoiler. O título do capítulo já é um spoiler. Já é um spoiler. É o único que eu posso dar. Tá, né? Mas é um romance? É uma ficção, né? Uma ficção, porque hoje se fala muito de preconceito, né? Homofobia, racismo. E eu tinha desejo de escrever alguma coisa sobre esses temas, mas com a cabeça que eu tinha no semestre do século passado, principalmente na segunda metade do século passado. Né? Então eu quis fazer o livro não contando o que sente as pessoas que estão sendo prejudicadas e a vida deles e tal, né? Não, mas eu queria fazer um livro contando as sensações que eles tinham, certo? Como que definia o dia a dia deles, certo? Sem entrar em detalhes assim sobre como sofria ou se não sofria e tal. Então, eu consegui fazer com esse livro uma coisa mais ou menos parecida com essa, certo? Entendi. E falei sobre o tema, né? Agora, veja, esse livro é o terceiro, né? Mas como que eu comecei a escrever? Né? Quero saber. 75 anos começar a escrever. Mas você sempre foi um leitor? Sempre leitor. Isso é bom. Leitor. Outro dia eu fiz caminho, né? Fiz uma doação de livro, acho que eu doei mais de 360 livros lá em Florianópolis. Olha, né? Parabéns para quem recebeu. Não, foi a escola pública. Parabéns, Biblioteca então. Pública. Parabéns pela atitude. Então, o Fernando Machado nasceu em 1943, no meio da Segunda Guerra Mundial. Verdade. Num ponto onde a guerra estava indefinida. A Alemanha ainda não tinha ganho e os aliados não tinham perdido, certo? E parece que esse fato, assim, tornou-se, para mim, um tipo de dia a dia, assim, né? Tá. Eu sempre tenho aquela sensação de alguma coisa não vai dar certo. É mesmo? E no fim dá certo.
E isso me levou, desde a época de estudante, de criança, certo? Eu temia não passar de ano, depois eu passava, né? Temia não entrar na faculdade, mas eu entrava. Temia não terminar a faculdade, mas terminei. Entendeu? Entendi. Temia casar e Casou? casei, certo? E já fui, temia o primeiro filho, né? E tive tudo certo. Bom, por que eu falo isso? Isso me provocou uns traumas, né? Sempre ali uma expectativa de alguma coisa ruim que fosse acontecer para frente. Então eu recorri já naquela época de adolescente a fazer terapia com alguma psicóloga, mesmo psiquiatra. Numa época em que a terapia não era comum. Não era muito comum. E terapia de velho hoje também não é comum. Não, certo? né? De Não. qualquer maneira, eu faço terapia. Maravilha! Eu tenho uma sessão já prevista para o dia 19, quando chegar em Florianópolis. Muito bem. Mas veja, nessas terapias ocasionais, cíclicas, de ano em ano, certo? Eu fui adquirindo lá, certo, uma necessidade de resolver esses problemas que eu tinha e tal. E quando chegou uma penúltima que eu falo, terapia, que estava em Florianópolis, certo? Eu fiz uma terapia lá no Campeche, ali pertinho de onde eu moro, né? E essa terapia deu tão certo que essa terapia demorou 18 meses de terapia. Tá. E no começo a terapeuta falou: Fernando, você está me contando coisas interessantes, tanto da sua vida como essas histórias que você conta, né? De fatos internacionais, de guerra, de música e tal. Por que você não faz por que você não anota isso? Vai ser muito legal, tal, né? E eu achei que legal a ideia dela. Então, cada vez que eu chegava em casa, depois de uma terapia, eu sentava lá e fazia uma pequena anotação do que eu falei e tal. E fui colocando numa gaveta. E esqueci. Ficou aquela gaveta lá. Depois de 1 ano e meio, quando fui olhar, a gaveta estava cheia de papel. Sabe? Cheia. E ainda ela falou: faz um relatório, faz alguma coisa, né? Tem muita coisa boa aí. Então eu fiz um inventário moral, destemido e verdadeiro, né? Porque terapeuta, né? Sim, e totalmente terapêutico, né? Porque o que você escrevia era uma história que era real, mas também, se você lembrou dela, era porque era terapêutica. Sim, mas eu não vou mentir para a terapia, né? Pagar uma terapeuta para mentir para ela. Olha que interessante trazer na memória e poder transcrever sobre isso. Então, foi o que eu fiz. Peguei e comecei a escrever com muita dificuldade, mas que de repente a coisa desenrolou. Você escrevia à mão? À mão. Tá. À mão. E não escrevia em folha, não. Eu comprava aquelas cartolinas grandes, certo? E ia escrevendo assim. Tá. E escrevi, né? Um dia eu vou fazer alguma coisa com ela. E foi por sugestão dela mesmo que falou: publica isso aqui, está muito bom. Que certo? Legal, hein? Então, Gastura saiu. Aí, né? Foi o Gastura. Gastura, o que saiu? Saiu a Gastura, que é uma relação, um almanaque, vamos dizer assim, né? De 72 fatos históricos brasileiros e internacionais incrustados numa sequência, né? Uma sequência que é a minha própria vida. A linha de tempo, tem fotos aqui. A linha de tempo é a minha própria vida. Então eu não faço que a televisão chegou no Brasil em 1950, eu não falo isso. Quando eu tinha 7 anos de idade, a artista infantil Sônia Maria Dorce anunciou na televisão que a televisão chegou no Brasil. E eu assisti isso ao vivo. Isso é inesquecível para mim. Com certeza! Certo? Então, essa coisa. Então, e isso aí se repetiu sempre, certo? Tá. Eu assisti o cachorrinho lá, que eu adoro cachorro, né? Eu senti o cachorro subir num satélite e acabar morrendo lá. Nossa, né? Essa história eu não sabia. Eu assisti, acompanhei, né, a morte de Kennedy, a morte de Luther King,
enfim, todas as coisas de música. Fatos né? importantes, né, da nossa história. Sim, sim. Que você pôde, né? Você não estava ali, mas você acompanhou como notícia. E o principal é o seguinte... E foi marcante, que senão você não lembraria. Não, eu lembro de tudo. Samira, eu posso esquecer um nome, mas o fato eu não esqueço mais. Interessante. Certo? O nome pode escrever, o que será que é aquilo? Eu não sei, mas o fato eu lembro, certo? Tá. Então, o importante é que quando eu tinha 25 anos, que eu estava com os meus hormônios a toda, certo? Veio a ditadura, né? Veio a ascensão da música, as músicas de protesto, né? Tinha os guerrilheiros, tal, que iam querer pegar em armas, tal, né? Mas a maioria dos estudantes fazia protesto cantando, certo? Era música de protesto. Todos eles que estão hoje cantando ainda, Sim. todos, estão cantando aí com 80 anos, é desse tempo, certo? Então é um tempo que eu adorei. Eu adorei curtir. Depois do bug do milênio aí, em 2000, e que a coisa começou a mudar, eu sou uma testemunha só. Não vivo mais assim intensamente os fatos de hoje. Sim. Eu tomo conhecimento e tal, mas eu fico ainda no passado. Meu negócio é passado. Por quê? Porque eu adorei essa época. Você viveu com intensidade. Com muita intensidade, demais. O bug do milênio realmente... encerrou. Foi um bug. Foi um bug para mim. Né? Foi um bug para mim. Né? Eu casei 3 vezes nessa época. Eu plantei 3 árvores nessa época. Eu tive 3 filhos nessa época. Certo? E agora você escreveu 3 livros. E agora escrevi 3 livros. Depois do bug do milênio, você falou assim, agora eu vou virar escritor. Agora eu vou contar tudo isso que foi importante na minha vida. Então, isso aí eu estou contando. É agora, falar por spoiler, mas spoiler é um preconceituoso, é um racista, é um homofóbico, um transfóbico. É um personagem. Certo? É um personagem, tá. E o que você sabe disso aí? Falei, você viveu? Foi uma questão de viver. O escritor tem que pesquisar, certo? Eu posso não conhecer nada de um alienígena, então eu tenho que pesquisar ele, Sim. entender ele e escrever. Agora, não com advérbios. Eu não queria fazer advérbios. Tá. O sujeito sofreu isso, sofreu aquilo, ele ficou assim, ficou assado. Não. Eu queria fazer esse spoiler na primeira pessoa. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, aconteceu isso, aquilo, e eu estou sentindo. Você desenhou na tua memória, na tua mente, como que você ia trabalhar a história. Exatamente. Eu me coloquei no lugar do personagem. Então eu subi a rua, eu via isso, eu via aquilo e tal. E é interessante isso, né? Porque quando você está falando, eu imagino, né? Você se coloca em primeira pessoa, até as suas emoções fazem parte dessa escrita. Sim, sim. Né? Lógico, porque é tudo em primeira pessoa. Sensacional. Certo? Legal isso. E eu mudo o personagem para outro e continuo em primeira pessoa. O personagem fala, eu dou voz a ele e dou voz ao outro. Perfeito. Certo? E o outro fica em primeira pessoa. Tá. Cada um que está no seu momento, é a primeira pessoa. É a primeira pessoa. Então ele não vai dizer que ficou triste, ele vai se comportar como se ficasse triste. É diferente isso aí. Uhum. Eu estou vendo aqui que o romance se passa nos anos 70? Nos anos 70. Você escolheu para fazer uma década importante. E para ser sincero, em 1972. Ok. Que teve o terremoto de Nicarágua. É onde eu fiz o palco para acontecer a história romântica. Todas as ruas, todas as menções, os países, os restaurantes, os hotéis, tudo é real. Existe. Maravilha! Existiu. Eu só peguei esse imenso, né, cenário e coloquei a história para funcionar nele, certo? Da primeira pessoa. Tá. Terremoto de Nicarágua, terremoto de Nicarágua. Aí tem um romance? Tem um romance. Olha! Filha do...
Você falou que gosta de cachorro. Acabei de ver você com um cachorro. É teu cachorro? Não Na fala foto muito, aqui. senão eu vou chorar, porque dessa vez eu vim sozinho, sem ele, certo? Você costuma trazer ele para São Paulo? Sim, eu venho de carro. Eu venho de carro e trago ele. Ah, Mas hoje, como eu vim só para a Bienal, então eu vim fazer só 5 dias, não valeria a pena, né? entendi. Acabei de achar mais um spoiler. Qual? A morte do caixeiro viajante. Você ouviu falar nesse título? Caixeiro viajante. Você lembra desse filme? Foi uma peça Isso de teatro. foi, né? A Foi uma peça de morte do teatro. caixeiro viajante. E tem outro que me chamou a atenção e o ouvinte também vai gostar. Os orixás realizam um anseio perseverante. Como é que eu poderia explicar para alguém que uma coincidência fantástica aconteceu do nada? Não acontece nada fantástico do nada, certo? Uhum. E nesse caso foi com a ajuda dos orixás, certo? Então, mas foi tão difícil acontecer. Quando o desejo é perseverante, os orixás ajudam. Foi o que aconteceu aí. Ó, que legal isso, né, gente? Vocês podem ler o livro para poder acompanhar esse capítulo. Você já tinha conhecimento dos orixás ou você foi pesquisar? Não, eu da minha história pessoal, até no livro Gastura está escrito lá que eu participei de um ilê dos orixás durante quase 15 anos. É um conhecedor. Não é um conhecedor. Eu fui Sabe acompanhante. Do que se trata, acompanhante, né? eu fui. Mas sabe do que se trata, Sim, não é? sai. Que aqui na nossa programação a turma entende. Entende? Então, eu gostava duas coisas para você imaginar, assim, é um paralelo. Eu adorava quando minha mãe me levava na missa católica. Perfeito. Falada em latim. Tá. Com aqueles incensos, aqueles... aquela ritualística, né? Toda da Igreja Adorava isso Católica. aí. Quando eu conheci o Ilê do Xangô, lá em Ribeirão da Ilha, foi uma repetição. Por quê? Porque o Ilê do Xangô, contrariamente às outras reuniões afros, assim, eles falam em Yorubá. Sim. Certo? Então eles cantam em Yorubá as rezas, os orixás. Eu adorava aquilo lá. Né? Eu não participei da religião em si, mas eu adorava ver as filhas de santo fazerem a roda, certo? Cantando em orixá, em Yorubá, certo? Então, você vê que no livro aí tem alguma coisa em Yorubá e é por esse motivo. Agora entendeu? tem uma frase aqui que todo mundo conhece. E que tudo mais vai pro inferno. Você teve alguma história com o Roberto Carlos aqui? Não, isso aí é um título de alguém que mandou tudo pro inferno, certo? Ele deve ter motivo. Agora, você lê esse título que está antes do... E agora, Benjamin? E agora, José? E agora? E agora, José? E agora, Benjamin? Então, muito bom. Esses são os spoilers, né? Gente, o personagem principal, o protagonista é o Clóvis. É o Clóvis. Cada novo dia do Dr. Clóvis Valence de Oliveira Filho, nome pomposo, é doutor, né? Iniciava-se quando o ponteiro auxiliar do seu despertador de corda alcançava o número 9 do visor numérico. Destravava automaticamente a mola interna tensionada e liberava energia para que as engrenagens do relógio ativassem o movimento cíclico do martelinho externo, que ao se chocar com as duas sinetas laterais superiores, provocava o som estridente. Essa é a linguagem do livro. Não. Não? Esse é o introito para dizer como começava. Perfeito! E aqui, descritivo. E aqui vai dizer como terminava, certo? Aqui. Cada novo dia... a frase começa da mesma forma. Isso que é lindo na literatura, né, gente? Cada novo dia do Dr. Clóvis Valence terminava quando ele conferia a posição do ponteiro auxiliar, segurava o despertador com firmeza, girava a manivela da corda até o final do curso e acionava o pino que destravava a mola tensionada.
O Dr. Clóvis passava o braço sob seu corpo estendido na cama e com a mão direita assentava o despertador de corda no criado mudo ao lado do abajur. Então, todo dia era assim. Começava assim. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Agora, Muito bom. É curioso isso, né? Porque aí o leitor ele já vai entrando no mundo do protagonista. poderia falar de uma outra forma, Qualquer né? coisa. Mas eu gostei da história do despertador, entendeu? A pessoa já chega, pega o livro e fala, o que esse cara tá... É um relojoeiro? É uma mente criativa, né? Tem que ter. Tem que ter. Você aprendeu a ser escritor, né? Eu aprendi a Você ser trouxe escritor. à tona, conversando com o Fernando, eu entendi isso. Você trouxe à tona, Fernando, algo que já existia em você, Sim. mas que você consegue agora colocar no papel de uma forma literária. Literária. É uma engenharia literária, Entendeu? certo? Porque esse negócio que falam, certo? Que tem que ter inspiração, tem que ter isso, tem que... Eu não concordo com isso aqui. Não? Para mim não funcionou assim. Eu acho que tem que ter disciplina, tem que ter uma ideia boa e depois pesquisar à vontade e escrever todo dia durante quase um ano. Essa é a técnica. Essa é a técnica, certo? E perseguir, e insistir, e reescrever, e até ficar contente e passar. Às vezes eu faço um parágrafo numa manhã. Às vezes eu faço 4 linhas. E às vezes eu faço 5 folhas. Entendi. Certo? Enquanto você não desenroscar uma coisa, não prossegue. E nesse período todo o livro faz parte de você. De meu dia a dia. Muito Certo? legal. Meu dia a dia. Quem quiser te seguir no Instagram, você tem Instagram, Fernando? Não tenho Instagram, não eu tenho sabia. Estragan, não Ele tenho. não tem Estragan. Você não tem o quê? Facebook. Você não tem YouTube. Não tenho YouTube, não sei o que é e não quero aprender. Isso não quer dizer que você não exista. Não tem. Ok? Eu tenho que provar que eu existo. Tem que provar e ele vai estar na Bienal esse fim de semana provando. Vou provar E ele está lá. aqui do meu lado hoje provando. É isso aí. Não é? Vamos lá, vamos convidar então. Então não tem Instagram para seguir o Fernando, tá bom, gente? E tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo perfeito. Sabe por quê? Porque ele mora na praia, Sim, né? Em meio à natureza. sim. E isso faz muita diferença na vida da gente, né? O que eu vou fazer com o isso Instagram lá? Não, e na verdade isso faz com que a tua disciplina seja mais sensata. Coisas que eu faço todo Não dia. é? Passear com o meu cachorro. Legal. Escrever, Escrever, legal. certo? E fazer exercício. Perfeito. E às vezes fazer uma massagem. É bom. Pilates, massagem e terapia. É o pilar do bom viver. Pilates, massagem e terapia. Vocês entenderam, gente? Mais de 70 anos, dando lição para você. Mais de aí, 80 doutora. anos. Mais de 80? Mais de 80 anos. 20 de junho de 1943. É verdade. No meio da Segunda Guerra Mundial. É um sobrevivente. Não, eu fiquei em dúvida junto com os combatentes. Eu peguei essa síndrome. Né? Você nasceu naquele momento e pegou aquilo para Peguei você. na síndrome da identidade. Gente, maravilhoso. Que bate-papo gostoso com o Fernando Machado. Gente, o lançamento é o spoiler, mas tem também o Gastura, que é a história dele, que ele contou aqui, das terapias, as escritas terapêuticas dele, as grandes histórias, e o Fênix, que a gente nem falou a respeito, mas é um romance, É né? um romance shakespeariano. Shakespeariano. Ah, gente, você pode até começar por ele, tá tudo bem, não é? O Fernando vai estar na Bienal do Livro neste sábado, dia 14, Das 11 ao meio-dia. das 11 ao meio-dia. Então chega cedo, porque tem que chegar cedo Sim, na sim, Bienal sim. para Muita aproveitar fila, bem o muita dia, fila, né? Estande da editora Labrador. Labrador. Eu anotei aqui. F81. F81 é o endereço. Tá tão fácil de se localizar na Sim. Bienal dessa vez, né? É muito fácil. Gente, então, olha para o alto, vê onde está o F, já começa o teu dia procurando pelo Fernando Machado. Vai lá, dá um abraço, tira uma foto, Sim, né? sim, Pega um ótimo. autógrafo, não é? Fernando, obrigada, Muito bem. viu, por sua presença. Sucesso! Muito Adorei sucesso. o nosso bate-papo. Ele está em São Paulo
para o livro. Só para o livro. Deixou Só até pro o cachorro em Florianópolis. Ai, meu Deus do céu. Não chore. Não, né? Ele está bem. Será? Bem cuidadinho. Essa indiferença, essa dúvida que eu sempre tenho na vida. Aí, ó, ele já encarna o escritor aqui no momento. Obrigada, viu, Fernanda? Sucesso para você. O livro vai caindo porque eu não coloquei direito. Tá bom. Muito bom. Que Mundial e você gostoso, hein, gente? Obrigado. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo. Até daqui a pouco.